Amém. A paz do Senhor, meu amado irmão, você, minha amada irmã. Amém. Mais um vídeo aqui para o canal, o Grandão da Galileia. Amém. E se você não nos segue, segue a gente aí no canal, compartilhe nossos vídeos, comente, deixe seu like. E mais importante, é você estar interagindo com a gente aqui hoje, viu? Nesta manhã abençoada de sábado. Hoje eu tenho a honra de apresentar dois convidados mais que especial aqui para o podcast Tempo com Deus. Amém? O nosso amado e evangelista Carlos Vinícius está aqui do meu lado, que já esteve aqui já no podcast aqui no primeiro da estreia. Amém? Seja bem-vindo, Vinícius. Que Deus abençoe sua vida. Se apresenta aí para os nossos seguidores. De Deus, tudo sem parar, com fé e esperança e me guiará. Em tua graça encontro. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais uma vez, né? Para poder colocar a presença de Deus cada vez mais nos nossos corações. É uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui mais uma vez no canal Grandão da Galileia, para que você possa entender, à luz das Escrituras Sagradas, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Esse canal tem chegado até você e temos certeza que o propósito de Deus, nesse momento, é alcançar você. Se você foi tocado, se você foi alcançado por esse canal, é porque Deus quer falar com você e hoje Ele tem mais uma palavra poderosa e extra forte para você, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você viu? O homem fala bem, né? Amém? E hoje aqui está conosco aqui o nosso querido pastor Ronaldo, que veio hoje nos prestigiar aqui com a sua presença, trazer um pouco de Deus até você. Amém? Seja bem-vindo, pastor Ronaldo. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Amém, bom dia, a paz do Senhor. Amém. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez que eu participo do podcast. Acho muito legal, muito bom podermos aproveitar uma ferramenta dessa para poder divulgar a palavra do Senhor e testemunharmos dele, né? Então hoje eu estou aqui não para poder falar sobre Deus apenas, mas trazer para a gente um testemunho pessoal que eu vejo que é importante nós podermos, com a nossa vida, trazer essa prática daquilo que Deus realmente pode fazer, né? E eu acho que é interessante aquilo que nós deixamos Deus fazer. Porque muitas vezes ouvimos sobre a pessoa do Senhor, falamos que Ele é poderoso, sabemos que Ele é poderoso na teoria, mas o grande lance é se nós deixamos Ele ser poderoso na nossa vida. Porque poderoso Ele sempre vai ser. Mas a grande situação é se nós deixamos Ele ser isso na nossa vida. Então eu creio que é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Deus abençoe a sua vida. Amém, glória a Deus, né, amados? Irmãos, o nosso podcast tem um oferecimento total de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Comandado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus, amém? E o tema de hoje é a metamorfose que Cristo causa em nós, amém? Deus abençoe a todos, um ótimo bate-papo para todos nós, que Deus ele possa falar grandemente através desse vídeo para outras pessoas, amém, pastor? Amém. E o que é que Deus preparou hoje para poder estar trazendo aqui para os irmãos aqui? Olha, nós já ouvimos falar muito sobre metamorfose, né? Metamorfose, você tem um ser, que no caso era uma lagarta, onde ela sofre toda uma transformação, ela entra num processo de transformação, e já existe isso já implantado dentro dela, que ela precisa se retirar para um local, fazer um casulo, e ela vai se guardar, e nesse casulo vai sofrer uma transformação ali, e de repente vai virar uma borboleta. E é interessante em que ela agora não tem mais as características de uma lagarta, ela é uma borboleta totalmente diferente. Antes, como lagarta, ela rastejava, e agora ela vai estar voando. Tem nada a ver uma coisa com a outra mais, né? E o que isso teria a ver com a gente? Eu vejo que é importante nós percebermos que para poder haver uma transformação na nossa vida, a gente precisa perceber quem nós somos hoje. E você precisa identificar em você se você tem a necessidade de ser transformado ou não. E isso nós podemos perceber na palavra do Senhor, nos evangelhos, quando Jesus já estava aqui, e muitos não iam até ele. Principalmente os líderes religiosos, que eram muito altivos, arrogantes, soberbos. Eles não viam nele mesmo a necessidade de serem transformados. Eles não viam nem a necessidade do próprio Jesus Cristo, que se mostrou para eles, eles não achavam que era necessário para eles, porque eles se achavam muito bons.
Inclusive numa parábola, quando fala com relação ao publicano, né, e o fariseu que foram no templo poder orar, e os dois oravam ao mesmo tempo, mas o fariseu falava assim: Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a ele, apontar para o publicano, né? Porque ele é isso, ele é aquilo, ele é isso, é que falou a vida da pessoa, mas eu não sou nada disso, graças a Deus. Ou seja, não precisa nem de orar, porque o cara não tem porquê de orar ao Senhor. Exatamente. Não foi nenhuma questão de gratidão por perceber que a vida dele, ele era abençoado. Não tinha nada a ver com isso. Ele realmente se achava muito bom e achava o outro muito ruim. Isso era ruim. E o publicano, ao mesmo tempo, ele batia no peito e não tinha nem coragem de levantar a cabeça. Olhava para o chão. E isso é interessante, que ele estava muito humilhado, muito constrangido diante de Deus, não tinha nem coragem de poder orar por ele mesmo. Muitas vezes não se via nem digno. E isso é uma característica importante para a gente poder se achegar a Deus. Porque não basta você ter muitas coisas. O lance é que as pessoas pensam, isso é incutido na nossa cabeça desde pequeno, sem nós percebermos, pelo aquilo que nós vemos e aprendemos com o mundo. Isso é ensinado nas escolas. Você tem que estudar para você ser alguma coisa. E o ser alguma coisa não se trata de caráter. Se trata de possuir coisas. Então, no mundo, você é alguém. Se você tem uma fama de alguma coisa, de que você é um empresário, se você é um grande político, se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Então, no mundo é ensinado dessa forma. E muitas vezes nós nem percebemos, mas nós inclusive ensinamos nossos filhos dessa forma. Porque nos foi ensinado desse jeito. A você ser alguém. De forma que você tenha coisas, uma boa casa, né? Não é nem uma boa família. Porque formar uma boa família não tem a ver com coisas, mas tem a ver com quem você é. Se você teve a capacidade durante aquele tempo de você ter construído uma boa família, ter buscado uma boa esposa, se você criou bem seus filhos no caminho que deve andar, se gerou no coração deles um bom caráter. Isso tem a ver com ser e não em ter. E isso é um pano de fundo para nós percebermos que isso foi natural. No mundo se ensina isso. E muitas vezes nós percebemos, por exemplo, por que as pessoas, no Brasil isso é muito comum, por que elas roubam muito? O pessoal de favela roubava demais. Porque ele queria ter o tênis que o rico tinha. Ele queria ter o carro que ele não podia comprar. Ele queria ter o dinheiro do trabalhador porque ele não trabalhava. Não era porque ele era necessitado. Porque o necessitado, se ele trabalhasse, se ele corresse atrás, se ele clamasse ao Senhor para o Senhor abrir portas para ele, ele conseguiria. Mas o problema é que ele via a melhor forma de quê? De roubar, poder ter e ser igual. Então é sempre ter coisas. E isso pra gente é interessante, porque nós temos que ver nossa vida hoje. A gente falou da metamorfose, né? A metamorfose, ela mostra uma lagarta nesse caso. E eu estava vindo para cá, e esse dia eu fiquei orando sobre isso, porque nós precisamos nos ver como lagartas nesse momento, né? E é interessante, que lembrei agora, um texto onde Deus fala para Jacó, chama Jacó de vermezinho de Jacó. Compara ele com vermezinho, né? É muito interessante. Você vê uma pessoa atribulada, cheia de conflitos internos ali, onde ele tinha um nome por usurpador, uma pessoa que enganou o pai, né? Enganou o irmão, ele queria a primogenitura do irmão. E você vê que Deus faz de Jacó um usurpador, transforma ele em Israel, um príncipe com Deus. Lutou com Deus e venceu, né? Mas o grande lance é o seguinte, que Deus quer gerar em nós o mesmo sentimento que ele fez um processo com Jacó, que era Jacó atravessar o Vale de Jaboque e ter uma experiência com o Senhor. Aquela experiência que Jacó teve com Deus, onde ele lutou com o anjo, mostrou que Jacó estava indignado em ver a própria vida, que ele viu que ele precisava ser transformado, em que ele precisava ser uma outra pessoa, que ele não aguentava mais fugir do seu passado, porque é isso que acontece com a gente quando não há uma transformação. O nosso passado, ele nos persegue. São os fantasmas que nós temos que enfrentar na escuridão, né? É a nossa sombra.
Você anda, a luz do Senhor bate sobre você, mas você vê a sua sombra e você vê todo o seu passado atrás de você. Isso é muito interessante. Mas o que isso tem a ver com o processo de metamorfose? Eu fico rindo assim porque eu acho muito maneiro a palavra do Senhor, né? É sensacional, porque Deus, eles nos levam a um processo da gente poder identificar a nossa vida como nós estamos. Isso eu falo disso interiormente. Porque você pode ter muitas coisas, mas você não ser satisfeito consigo mesmo. Mas o problema é nós cairmos no engano em ficarmos satisfeitos conosco mesmo, em achar que o fato de você ter conseguido conquistar coisas, isso quer dizer que você seja algo, mas não quer dizer nada. Se você for um bom administrador, você consegue prosperar financeiramente. Se você for muito responsável no trabalho, você consegue prosperar no seu trabalho. Se você for um cara em que estudou bastante e tal, se dedicou, você consegue conquistar coisas através do seu estudo. É natural. Tudo isso é natural. O que você planta vai dar fruto de alguma forma. Mas o que você é a grande coisa, porque você pode estar no seu trabalho, um bom advogado, um bom engenheiro e tal, mas você sabe no seu coração quando existe a insatisfação consigo mesmo. Porque por mais que você seja um bom engenheiro, um bom funcionário, seja bom de qualquer coisa, no dia a dia, quando você se relaciona, por exemplo, com a sua esposa, você não consegue transparecer um bom caráter, uma boa formação, porque essas coisas são formadas desde o ventre. Você não consegue tratar consigo mesmo a altivez, a soberba, a arrogância, a estupidez, muitas vezes, a falta de domínio próprio, né? Uma enfermidade. Você não consegue lidar com a enfermidade porque nem tudo consegue ser curado por remédio ou por tratamentos. Verdade. Né? Verdade. E hoje nós temos vivido um tempo muito difícil com relação às enfermidades. Tem coisas que estão aparecendo que as pessoas não dão nome. Isso é uma virose. Então já sabe que não tem nome, é novidade. E muitas coisas estão piorando cada vez mais. Mas o que isso tem a ver com relação à questão da lagarta? Porque a lagarta tem a ver com relação a você identificar em você mesmo o seu estado atual. Como você é de verdade. Quando você se olha no espelho, o que você vê. E é importante nós conseguirmos perceber em nós tudo aquilo que realmente incomoda, porque nós sabemos o que incomoda em nós. Uma omissão. Como você é omisso dentro de casa. Porque é muito fácil falar que a esposa, ela é muito pra frente, ela é mandona, ela é estouradinha, ela é nervosinha. Quando você tem um homem omisso em casa. Quando você tem um homem que é covarde, que não assume a responsabilidade. É muito fácil botar nas costas dela a responsabilidade. Ou a mulher botar na responsabilidade do marido, sendo que ela não gosta de submeter, não aceita a submissão. E falando de submissão, ela não se submete porque ela não entende a importância de submissão, que na verdade em Deus a submissão tem a ver com proteção. Em ela saber que existe uma pessoa que é responsável por ela, que vai cuidar dela. Então quando ela entende isso e vê que o marido cumpre bem o papel dela, se torna muito mais fácil submeter. Mas quando você tem essa dificuldade no seu coração, por mais que seu marido seja um bom marido, você vai ter sempre a dificuldade. Porque vai ser provada a sua submissão na hora em que fala um não. Onde você é confortável com alguma coisa. Isso é para todos nós. Quem nunca desobedeceu? Quem nunca teve dificuldade de submeter uma autoridade? Quando você olha para essa autoridade, um guarda, por exemplo, ele é corrupto. E você tem dificuldade, mas a dificuldade não é porque ele é corrupto. É porque você tem um coração com um senso de justiça muito forte, onde você tem uma justiça forte, uma justiça própria muito forte, onde você não aceita submeter porque você acha que é injusto, visto que ele é corrupto. Onde o cara vai te multar, por exemplo, que você está com o carro todo cheio de problema, lanterna quebrada e tal, para-choque, pneu vazio, a roda bamba, e vem o guarda e você olha para a viatura do guarda, está lá o pneu do mesmo jeito que o seu, a lanterna que não está funcionando, e você olha para o guarda com a camisa toda torta, mal abotoada, e você, quem esse cara é para me cobrar isso?
Aí você fica revoltado e você falta com respeito com ele. Aí você acaba sendo preso, além de multado, você sendo preso. Aí você chega diante do juiz, cheio de razão, porque você na sua cabeça tem uma justificativa, e você chega diante do juiz e fala assim, senhor juiz, porque é errado o que ele está fazendo, ele é um hipócrita. A lei tem que ser feita de forma correta, porque ele é um hipócrita. Porque ele está todo errado, ainda veio me multar. Aí o juiz olha para você, pega as fotos do seu carro, pega as fotos da viatura policial e fala assim, realmente, eu concordo com você. Então, peraí, só um momentinho. Aí pega você, deixa você em off aqui do lado, chama o guarda, vem cá. Vou te falar uma coisa, você tem que ser um exemplo para a sociedade. Olha o seu uniforme, que vergonha, como é que você tá. E começa a tratar com o guarda. E tal. Olha a viatura como é que tá. Por que você não falou com o seu tenente que tinha que consertar a viatura? Porque é um absurdo, você também tá errado em fazer isso. E o guarda abaixa a cabeça, bota a mão para trás e reconhece, sim, senhor, seu juiz, o senhor tem razão e tal. Eu vou providenciar isso. Você tá muito errado, isso é um absurdo você fazer isso. O senhor tem toda a razão. Aí beleza. Aí o juiz trata com o guarda. Aí ele vai e vira para você agora e fala assim, beleza, já tratei com o guarda, mas vamos lá, você, olha o seu carro, como é que o seu carro tá. Por mais que você tenha um senso de justiça muito forte, não mudou a sua condição inicial. Era injusto? Aparentemente era, mas era justo multar você porque você estava todo errado. Não é porque você vê o erro dele que está te multando que vai justificar o seu. Não vai. Você nunca vai ser justificado porque isso não justifica. Porque você está errado e você sabe que a lanterna está quebrada. E isso é a mesma coisa com a gente. Quando a gente olha para o nosso pecado, para a nossa dificuldade, ou nossas mazelas, a gente fala assim, mas o mundo está todo assim. Mas é difícil, como é que eu vou sobreviver? Eu tenho que sonegar impostos. Porque todo mundo vê pornografia. A maioria dos homens já viu pornografia. E uns brincam assim, 99% já viu. O 1% que sobrou é mentiroso. Porque é a coisa mais fácil, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje da internet, é a coisa mais fácil. Mas o grande lance é o seguinte, é se você olha para você e vê que isso é errado, que você precisa mudar. É você olhar para sua esposa e ver que ela fica envergonhada quando vê que você optou pela pornografia, ao invés de simplesmente olhar para ela. Exatamente. E se contentar com a sua esposa. Exatamente. Então essa é a condição lagarta que nós temos que ver em nós. Essa dificuldade em que nós andamos sempre rastejando, igual lagarta. Só come coisa do chão, só come folha. Entende? Se alimenta de coisa que é ruim ali, que não tem graça nenhuma. Né? Igual os porcos que comem sempre lavagem. E nós não observamos isso com gravidade. A gente fica sempre se justificando. E Deus quer nos trazer essa realidade para a gente poder identificar primeiro o nosso problema. Aquilo que está em nós que precisa ser transformado. Exatamente. E que existe esperança para essa transformação. O exemplo da lagarta eu acho interessante. Porque você olha para a lagarta, se quiser falar junto, gente, por favor. Tá bem. Tá? Quando a gente olha para a lagarta... Depois eu fazer só uma pergunta. Também, quando você concluiu, fazer uma pergunta para o senhor. Tá. Eu vou só fechar o negócio da lagarta, então. Tá bem. Quando eu gosto muito até quando é uma conversa, né? Que isso consegue trabalhar. Quando você olha para a lagarta, você olha assim para a lagarta, você pensa que ela é insignificante. E se eu olhar para a minha vida, como eu vivia antes de conhecer a Deus, eu ia falar assim, realmente, eu era insignificante. Qual a diferença que eu fazia para os outros? Qual a diferença que eu iria propor para a vida da minha esposa, dos meus filhos? Se eu não conseguia fazer diferença nem na minha vida. Se não tinha como eu ser diferente de como eu era. Entende? Então, quando a gente percebe a lagarta, a gente se identifica com ela em termos de olhar para ela. E não é você se menosprezar, não é isso. Pelo contrário, Deus quer valorizar a gente. Mas é você ter um senso de realidade da situação. De como você vive ainda. E você olha para ela e você começa a se identificar, como Deus falou, vermezinho de Jacó. Percebe de onde eu te tirei, de quem você era, e de que você era totalmente satisfeito com a sua vida. Tanto você enganava as pessoas como você também era enganado. Porque aquilo que você faz com os outros vai vir contra você. Aquilo que você planta é o que você vai colher.
Se você é mentiroso, tu também vai ser enganado. Se você é um mentiroso, ninguém vai confiar em você. E assim por diante. Essa é a condição de lagarta para a gente nessa comparação com a metamorfose. Entende? Que eu acho que é importante nós percebermos as características que nós temos que são ruins, né? Em que nós não podemos nos justificar com outras qualidades, mas temos que olhar para o que é ruim e falar assim, cara, eu preciso mudar de vida. Eu não estou bem do jeito que eu estou. Entende? Exatamente. Uma pergunta que eu queria fazer, a questão da lagarta, da transformação, sei que o senhor já falou aí, mas deixar bem claro. A questão da transformação, ou seja, nós somos comparados com a lagarta. É questão de transformar por dentro ou por fora? Boa pergunta, maneiro. A transformação real, ela só acontece no interior. Porque, por exemplo, você pode pegar um mendigo, cortar o cabelo dele, trocar a roupa dele e botar ele de terno, botar ele dentro de um Porsche, mas ele é mendigo no seu coração. Continua sendo. Continua, por quê? Porque ele viveu como mendigo a vida inteira. Daqui a pouco você vai ver o Porsche todo sujo, a roupa suja, o cabelo sem pentear, porque ele não tem hábito. Ele não sabe o que é se cuidar nem cuidar dos outros. Ele não tem um princípio dentro dele. Então, para a gente, qual é o grande lance agora? Por exemplo, quando nós começamos a conversa, eu falei assim, nós já ouvimos isso muitas vezes, que Deus é poderoso, Deus é onisciente, onipresente, né? Em que ele é onipotente, que ele pode transformar todas as coisas, isso é uma verdade. Mas isso é uma verdade sobre ele. Mas o grande lance de Deus é que ele quer que essa verdade dele se torne uma verdade em nós. Pois, exatamente. Aí entra um processo da transformação da lagarta. Porque é interessante que a lagarta ela se retira, vai para um local seguro e ela faz o casulo, ela vai começar a ter atenção no casulo sobre ela. E ela fica num processo ali. Pra gente, é como se fosse aquele momento de introspecção onde você olha para dentro de si e você começa a perceber quem você é. A identificar as coisas e mapear a sua vida e falar assim, cara, eu tô muito mal. Mas a realidade desse interior só vem quando bate a luz. Lembra do que eu falei da sombra? Você anda e tem uma sombra atrás de você? A sombra só aparece quando tem luz. Porque na escuridão não há sombra. Você não se enxerga porque você não consegue se ver. E muito menos a sua sombra. Porque a sombra é uma imagem deformada. Por mais que seja projetada, mas é uma imagem deformada sua. Mas ela está dizendo quem você é por dentro. Verdade. Naquilo que nós estamos tendo que ter, para ter entendimento. Sim. Mas como é que você vê isso? Quando bate a luz. E a luz é o Senhor. É a palavra dele em nós. E nós precisamos da verdade sobre a nossa vida. Nós precisamos de pessoas que nos tragam a verdade. Por isso que o evangelho é pregado. Por isso que o evangelho, pela palavra do Senhor ali, ele é falado. Porque a fé vem como? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, que a palavra de Deus não é para te magoar. Não é simplesmente para te confrontar, mas ela vem para confrontar o seu pecado. Ela é essa luz que bate sobre você e mostra que você tem uma sombra. E essa sombra precisa acabar na sua vida. Para você poder viver na luz, não mais olhando para o seu passado, mas você olhar para a luz de Cristo na sua vida. Como referência. Lembra que eu falei ainda há pouco sobre a questão do espelho? Quando você se olha no espelho e você se vê? A palavra de Deus fala a mesma coisa com relação ao Senhor. Porque com a imagem do Senhor reflete sobre você e você o vê como que por espelho. Você, conforme você vai conhecendo o Senhor, reflete a imagem do Senhor em você e você se olhando, você começa a ter esse reflexo do Senhor em você. E você começa a ver Cristo em você. As pessoas começam a ver Cristo em você e você começa a identificar com o tempo que o Senhor vai se manifestando e transformando em você. Aí você olha para o seu passado e você, cara, eu não sou mais aquela pessoa. Eu não sou mais mentiroso, não sou mais adulto, não sou mais um homem imoral por causa da pornografia, por causa dos pensamentos imorais. Porque uma coisa é você tratar a pornografia, mas você precisa tratar a raiz, que é a imoralidade no seu coração. Não podemos ser imorais. Ah, não tenho vício de pornografia, mas a sua mente é imoral. A sua mente é corrupta.
Mas o Senhor, quando vem, Ele é o único que pode transformar a sua vida por completo. Ele pode mudar a sua mente. Eu, há um tempo atrás, estava conversando com a minha esposa e eu faço alguns testes, eu fico observando algumas coisas com relação à minha vida, com relação a quem nós éramos, né? Então, por exemplo, piadas indecentes, imorais, né? Trocadilhos imorais. Eu fazia muito quando era garoto, eu cresci em meio com jovens também, aprendi essas coisas e me tornei como. Eu comi junto com essas pessoas. Mas quando Deus vem com a luz, Ele mostra que aquilo ali é muito ruim, eu comecei a praticar isso, de não fazer mais, não alimentar mais isso no meu coração. Porque você tem que fazer isso, enquanto é uma dificuldade para você, você precisa cortar aquilo que alimenta o pecado em você, aquilo que alimenta o seu velho eu. Aí você começa a parar com aquelas práticas, igual a pornografia. Ah, você é viciado, então para de ver. Hoje não vou ver, amanhã não vou ver. Daqui a pouco você viu uma semana, não viu, um mês não viu, um ano sem ver. Você não tem mais o vício. Começa a se limpar daquilo, né? É isso, tem que haver. Porque a mente, as pessoas falam que a mente é como uma esponja. Conforme você vai lendo a palavra, aqueles princípios vão entrando no seu coração, eles vão, aí através da prática de vida, porque antes você achava que para poder prosperar, você tinha que sonegar imposto. E na palavra fala com relação a você trabalhar, deve correr atrás, não ser escravo do pecado, mas deve trabalhar. Mas fala que você tem que depender do Senhor. Maldito homem coloca a sua confiança no seu braço. Maldito. Porque eu posso ficar doente e não vou trabalhar. Exatamente. Mas quando eu confio no Senhor e busco o Senhor para poder depender dEle, Senhor, me dá saúde, Senhor, me abençoa no meu trabalho, me faz prosperar no meu trabalho, o Senhor te ensina a ser responsável, a ser trabalhador, a dar uma boa produção, o seu patrão vai gostar de você, você vai conhecer pessoas. Fala. Eu gostaria de orar um pouco, sentir vontade de orar aqui, por você que está continuando nesse canal, está nos vendo. Essa palavra tem tocado o nosso coração, tem nos motivado a permanecer aqui. Então, eu queria orar por você, em nome de Jesus, que essa palavra tenha entrado e nós queremos que essa palavra crie raízes também. Amém. E que cause em nós também, para você que assiste, uma transformação por completo. Porque não é só ouvir e causar uma transformação parcial, mas essa transformação tem que ser por completo, amém? Eu quero orar por você agora, Pai. Muito obrigado por essa pessoa que está nos assistindo, Senhor. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por essa pessoa que está, Senhor meu Pai, firme, meu Pai, conosco nesse canal, Senhor. Meu Deus, essa palavra realmente, Senhor meu Pai, tem feito, Senhor, tem um efeito, Senhor, transformador, Senhor, na vida daquele que nos assistem, Senhor, na nossa vida. Porque assim como nós sentimos a graça aqui, Senhor, estamos sentindo aqui a Tua presença, Senhor, temos certeza, Senhor meu Pai, que essa pessoa também está sentindo, Senhor meu Pai, essa mesma presença, porque o Senhor, meu Pai, se faz presente na casa dela, Senhor. Meu Deus, continua trabalhando nas nossas vidas, continua nos desenvolvendo o Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus, nos transforma por completo. E ao final, Senhor meu Pai, desse podcast, possamos realmente ver, Senhor, quem nós somos e realmente ver que nós, Senhor, ao final, Senhor meu Pai, saímos aqui transformados, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Continuar, pastor. Amém. Importante o que você fez. E depois eu vou falar até sobre isso. O que você fez é uma coisa que começa com isso, né? Então você vê que quando você começa a confiar no Senhor, e o Senhor te ensina isso, e algumas pessoas têm dificuldade com relação ao dízimo, as ofertas, as primícias. Existe a dificuldade por não entender, ou por achar que existe uma injustiça, ou por não crer que Deus pode multiplicar. Nós tivemos uma experiência, uma vez, em que nós não estávamos passando uma dificuldade financeira e não tinha um dinheiro do aluguel. E uma pessoa chegou até minha esposa e falou assim: olha, queria abençoar vocês, você quer para o seu aluguel. Deixou bem claro, você quer para o aluguel. Amém. E nós fazemos retiro com crianças, né? E muitas dessas crianças não tinham condições, porque eram lá de Barra Mares e tal, né? Era um pessoal assim, de uma condição bem difícil,
mãe prostituta, pai traficante, várias situações assim. Então tudo era oferta. Então eu lembro que a gente conseguia o sítio bem barato, mas a gente fazia tudo no sítio para poder ficar assim, conseguir ganhar no preço, né, em termos de diminuir o máximo o valor. E essas crianças todas praticamente não conseguiam pagar. Um ou outro que conseguiu um dinheiro. E eu lembro que muitas delas não tiveram a oportunidade de comer um sucrilho. Não sabia o que era um sucrilho. Um cereal, né? Não sabe o que é isso. E minha esposa, ela sempre teve muita sensibilidade para isso, sabe? E isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito com ela, porque no começo eu achava que algumas coisas ela não jogava simples. Podia fazer o básico. Ela não se conforma com o básico. Porque Deus não é o básico, Deus é o excelente, pô. Exatamente. Deus é da fartura, pô. Né? Deus, quando faz um negócio maneiro, bonito pra caramba. Deus não faz qualquer coisa. Ele faz o homem, não faz com o olho torto, nariz pro lado, uma perna maior que a outra. Ele faz a perna perfeita, pô. O problema é que isso veio por causa do pecado, por causa da opção do homem, né? Quando fez a natureza perfeita. Você pega lá em Gênesis, no começo da criação, você vê Deus lá na criação e fala assim, pô, porque isso é bom. E fez Deus isso aqui, e viu que era bom. Aí quando viu o homem, aí Deus fala assim, na palavra, fala assim, porque viu o homem que estava só, e Deus vê assim, isso não é bom. Quando o homem estava só, mas não é porque tinha feito mal, é porque ele chamou a atenção que não era bom ser só. Depois ele foi e fez Eva. Mas você vê o processo que Deus fez com Adão para gerar no coração dele um desejo por ter alguém igual os animais tinham, macho e fêmea. Queria que Adão tivesse esse mesmo senso de necessidade. Aí Adão olhou e viu que não tinha ninguém à altura dele. Aí Deus vai estar no ponto de receber a esposa. Aí vai, faz um sono sobre ela e tira da costela e cria a mulher. E quando você vê, quando Adão acorda, a alegria que ele estava exultando. Cara da minha cara, osso dos meus sócios, porque se chamará varoa, porque foi tirado do varão e tal. E já começou a profetizar. E vai largar pai e mãe para poder se unir ao seu marido. Perfeito. Aí Deus vai no final e fala assim, porque viu que era muito bom. Quando Deus viu toda a obra completa, tudo o que criou, viu que era muito bom. Perfeito. Entendeu? Deus é dessa forma. Deus não faz meia boca como nós fazemos. E nesse dia que minha esposa estava lá com a oferta do nosso aluguel no bolso, e preparando o retiro com a minha sogra lá e tal, não sei o quê, ela falou assim, poxa mãe, a gente consegue comprar sucrilho para as crianças? Ai tia, não tem como. A gente não tem dinheiro para nada. Ai, não tem? Aí minha esposa sentiu no coração, cara. Ela passou do básico, porque o básico era o quê? Era ter a comida, o almoço, o jantar, o café da manhã. É o necessário. É o necessário. Isso é igual cesta básica. É outra mentalidade que precisa mudar. É a cesta básica. Para nós que damos, né, que oferecemos, que dividimos, compartilhamos. Ela foi no mercado. Senhor, queria tanto que eles pudessem comer sucrilho, Senhor. Poxa, Senhor, mas não tem sucrilho. Aí o que ela fez? Senhor, eu sei que esse dinheiro é do aluguel, mas eu sei que vai faltar para o aluguel, mas eu vou comprar o sucrilho para as crianças. E comprou o sucrilho para as crianças. Pela fé. E vamos botar assim, pelo amor. Vou nem pela fé, porque é o seguinte, ela não pensou que não faltaria nada. Ela foi pelo amor por causa das crianças. Cara, beleza. Chegou, mãe, comprei o sucrilho. E Tiana, o que você fez, minha filha? Mãe, olha, eu senti de comprar e está comprado. Amém. Beleza. Chegou em casa, foi pegar o dinheiro e foi contar. Vamos supor que fosse 450 euros, né? E ela olha a conta. Tem 450 euros de novo. Não faltou dinheiro. Glória a Deus. Um milagre o Senhor fez ali naquele E ela dia. tirou do aluguel, não foi? Tirou do aluguel. Ali era o dinheiro do nosso aluguel. E não faltou nada. Deus fez um milagre dentro do bolso dela.
Abençoou as crianças, porque Deus queria abençoar as crianças. Exatamente. Não era ela. Deus queria usar a Itiana também. Queria dar a elas uma experiência, mas queria também que as crianças tivessem a experiência de comer um sucrilho. Verdade. Para os dois foi uma E o experiência. além. Entende? Ah, vamos tomar um café? Ah, irmão, tô aqui só o pão com manteiga. Não é errado o pão com manteiga, mas se eu posso ir além, vai além. Bota um pão com manteiga, queijo, fiambre. Bota um ovo. Se você pode dar o ovo, dá um ovo frito também, bota no pão. Faz um banquete com ele. Satisfaz a pessoa que você está comendo com ela. Faz o melhor. É igual as pessoas quando vão lá em casa e tinha negócio de preparar a mesa e arrumar. Eu no começo ficava incomodado. Por quê? Porque aí entra... É o você se vê lagarta, né? É. Ela gosta das coisas arrumadas e faz bem feito. Mas eu era uma lagarta. O bem feito incomoda quem é lagarta. Porque a lagarta faz de qualquer jeito. Mas ela não fazia de qualquer jeito. E Deus não faz de qualquer jeito. Deus quer mudar esse conformismo que nós temos com as coisas em nós. Pode falar. Eu gostaria de ler um versículo que faz parte disso que o pastor está falando, né? Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. A gente vê à luz da palavra, né, como o pastor Ronaldo falou, tantas coisas poderosas, coisas que realmente têm um efeito dentro de nós, para quem nos assiste, um efeito dentro de nós transformador. Porque quem assiste está sentindo, quem assiste está se encaixando na cena. Eu também fui assim, também sou assim, eu estou assim, entende? E isso vem da transformação. A fase da largata, ela passa por uma fase de transformação, né? Porque existem pessoas que se conformam em ser largata. Existem pessoas que se conformam naquele estágio. Sim. Elas nunca querem evoluir. Elas nunca querem sair do casulo, né? Igual os irmãos que acabam aceitando a Jesus e realmente aceitaram de fato. Mas só que o aceitar a Jesus, sofrer essa metamorfose, é ser transformado. Ah, não, eu aceitei a Jesus, mas eu gostaria de ficar com a minha mentalidade. Só na minha. Eu aceitei a Jesus, mas eu gostaria de ficar com as minhas roupas, não que sejam anormais. Não. Eu aceitei Jesus, mas eu gostaria ainda de ficar com o cigarro. Sei. E eu aceitei a Jesus, mas eu ainda gostaria de ficar com os meus hábitos que eu acho bom. Porque quando ela é largata, ela só se enxerga ela mesma. Mas eu gostei, poderoso. Eu nunca tinha ouvido algo semelhante. A questão da luz. Quando a luz de Cristo bate em nós, ele realmente consegue fazer com que nós nos enxergamos quem nós somos ali. Mesmo sendo a largata. Mesmo estando na primeira fase do aceitar a Cristo. Mesmo estando no primeiro estágio. Porque o aceitar a Cristo é o estágio, né? Mas só que o primeiro estágio é esse aqui que o apóstolo fala. Não vos conformeis. Nós não temos que se conformar em ser largado. Nós não podemos ficar conformado no início, entende? Não devemos ficar conformado com a mentalidade inicial. É bom, pastor, mas é o início, entende? Nós temos que cada vez mais sermos lapidados pelo Espírito Santo. E eu gostaria que o senhor falasse também sobre isso, essa questão do comodismo, né? Como muitos têm se acomodado no casulo. Porque o processo da largata, ela tem um processo que eu não sei quanto tempo que ela fica ali dentro do casulo. Mas tem pessoas que realmente já estão no casulo há muitos anos. Sim. Né? E eu gostaria que o senhor falasse isso pra gente, para que essa pessoa saísse desse casulo, ela se desatasse, que ela realmente se enxergasse nesse posicionamento e ela saísse agora desse casulo. É interessante isso, por quê? O legal também é que a gente não combinou nada, né? Glória a Deus. Isso é maneiro, eu gosto desse negócio, porque Aleluia. quando nós abrimos nosso coração e pedimos para que o Senhor fale, isso faz toda a diferença. O que acontece? Nós precisamos entender que, e isso para todos
que um dia tiveram uma experiência, por menor que possa parecer a experiência. Toda experiência ela é importante, tá? Mas a experiência com Cristo tem a ver com relação a se você identificar em Cristo a salvação para a sua vida. Porque é necessário que a gente se veja realmente como, isso antes de Cristo, tá? Como pecador, como alguém que está condenado à morte. E que nós precisamos, e só existe um caminho, porque se houvesse outros caminhos, eu teria conseguido essa transformação, eu teria a capacidade de me transformar sozinho. Eu teria a coragem de eu mesmo pegar e ter domínio sobre minhas emoções, sobre todos os meus pecados. Não pecaria mais nisso, nunca mais eu falaria isso, nunca mais faria tal coisa contra a minha esposa, contra o meu filho, porque eu fico nervoso e bato demais no meu filho. Ou quando eu sou omisso e não faço nada pelo meu filho. Porque tem o de mais e tem o de menos. E quando eu engano meu patrão, ou quando você trabalha com a pessoa e você fica de gracinha no seu trabalho, não faz quase nada. Você está roubando o seu patrão também, porque você não trabalha. É uma forma de roubar. Exatamente. É um mau caráter. Exatamente. É um mau funcionário. Né? E tantas outras coisas. Isso sem falar com relação ao pecado, que são muito mais visíveis em termos de... que toda a sociedade fala. Pedofilia, prostituição, adultério, a própria mentira, o assassinato, né? A cobiça, o cobiçar, a lascívia, né? O desejar ali, olhar os olhos que têm desejo sobre aquilo. Coisas que não tratamos muitas vezes, porque a gente acha, não, nunca serei capaz de fazer isso. Mas você tem outros pecados. A palavra fala, se você comete uma transgressão, você cometeu em todas. Você é réu de juízo ali e você vai para o inferno. Por uma transgressão, você foi. Entende? Só que nós não temos só uma. Enganoso é um homem que pensa que só tem uma. É porque não olhou para trás, porque tem outras que estão mascaradas. Né? É igual você ter um quarto todo bagunçado, aí fala, não, minha cama é arrumadinha, porque você tem um lençol por cima da bagunça. Cobre aqui a bagunça. Né? Cobre. Você esconde. Meu Deus. Né? Exatamente. Lembra quando Adão pecou, Adão e Eva? A primeira coisa que eles fizeram, se esconder de Deus. E outra, cobrir a nudez, que a nudez é vergonha. Antes andavam nus, não tinham do que se envergonhar. Então nós fazemos o quê? Nos arrumamos, nos penteamos, fazendo um monte de coisa para poder esconder quem nós somos realmente por dentro. Viver de aparência. E Deus não vive de aparência. Deus é luz e quer mostrar as trevas que existem em cada um de nós. Em relação ao casulo que o Carlos está falando, que eu acho que é importante, porque primeiro temos que ter entendimento do que é o evangelho para nós. A pregação do evangelho, eu vejo que essa é uma grande dificuldade dentro das igrejas. E na vida das pessoas que um dia aceitaram a Jesus, mas por um entendimento errado, e esse texto fala de não se conformar, mas de renovar a mente para que você possa experimentar o que é bom, perfeito e agradável diante de Deus. A mente ela tem que ser muito trabalhada, tem que ter muita clareza. Muita clareza. Por quê? Porque se você entender que a sua vida realmente precisa ser transformada, que da forma como você vive não está bom, algo tem que acontecer para você experimentar algo novo. Correto? Então, no Evangelho é o seguinte, Deus vem com a luz, nos mostra e você identifica. Quando você identifica, você olhou para a sua vida, né, que é o que te persegue, você olhou para a sua vida e você viu seus pecados, suas mazelas, aquelas dificuldades todas. Você entende através da palavra porque Jesus Cristo veio, naquela época você vê que Jesus Cristo veio, se mostrou às pessoas, mostrou o amor do Pai, revelou às pessoas quem era Deus, que era um Pai amoroso que veio através dele e disse que ele morreria por nós na cruz. Morreria por quê? Porque nós não temos condições de nos libertar dos nossos pecados. E não temos como morrer e ressuscitar, porque não temos como nos justificar. Porque somos pecadores, na essência. Tá? A iniquidade habitava em nós. Mas Jesus veio, que era o justo, que não teve pecado nenhum. E isso é importante entender. Então, a pessoa que está ouvindo, ela vai identificar muitas vezes na vida dela situações que ela não consegue transpor. Por isso que é importante entender essas fases, ter entendimento das fases.
quando Jesus veio e morreu pela gente, foi crucificado, levou todos os nossos pecados com ele. Ele falou o seguinte: agora os seus pecados estão sobre mim. Glória a Deus. Aí Glória foi a Deus. aquele momento de agonia em que ele grita, Eli, Eli, não sei o que lá, sabactane. Ele fala: Pai, por que me desamparaste? Aquele momento o Senhor se afastou porque todos os pecados da humanidade estavam sobre Cristo. E Cristo sabia que isso iria acontecer. Foi por causa desse momento de angústia e de dor, de afastamento de Deus, em que Jesus Cristo, no Getsemane, quando ele estava lá em angústia, suando, transpirando gotas de sangue, aquilo foi real, porque a angústia era tão intensa, porque ele sentiu na carne toda a opressão do diabo, para fazer com que ele desistisse daquele momento de optar por querer ir para a cruz. Porque ele sabia que na cruz todos os pecados da humanidade estariam sobre ele e ele experimentaria a ira de Deus sobre a vida dele. Isso é importante entender. Que aquilo que estava preparado para mim como pecador estava sobre Cristo. E esse é o grande momento, comparando com a lagarta, que é o momento casulo da lagarta. Vamos botar assim, né? Fazendo comparações. Por quê? Porque quando Cristo recebe todo o pecado da humanidade sobre ele na cruz, e ele fala para o Senhor: perdoa-os porque não sabem o que fazem, e ainda pede perdão, ele, como justo, ele mostra que ele é justo. Isso é tremendo, porque ele mostra através da cruz ali, a justiça de Deus viria sobre ele. Mas ele estava disposto a aceitar a ira de Deus sobre a vida dele e morrer mesmo que nós não queríamos. Ele resolve morrer. Que nós o crucificamos intencionalmente. Ele, Senhor, perdoa, porque ele não tem noção do que eles estão fazendo. Por isso que o seu pai perdoa, porque eles não sabem o que faz. Isso é real. Nós cometemos muitas coisas, nós não sabemos por que fazemos aquilo. Por que erramos com nossa esposa? Por que eu adulterei? Por que eu forniquei? Por que eu me prostituí? Por que eu menti? Por que eu enganei? Por que eu cobicei? Por que eu matei? Davi, um homem de Deus, como que ele foi adulterar e ainda foi matar o marido daquela mulher? Não há explicação, vai além da consciência. Deus sabia desse problema e veio mesmo assim pela humanidade. Naquele momento em que Cristo vai e entrega a sua vida, e ele bradou: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele entrega a vida, ele não tinha como morrer, porque ele era justo, ele não tinha pecado. Só morre quem tem pecado. Cristo não tinha pecado. Isso é tremendo. Por isso que ele fala: eu entreguei a minha vida. Ninguém tem condições de tomar a minha vida. Mas ele fala que ele entregou. Ele foi sobre ele mesmo. E ele entregou a própria vida ali, se deixou morrer. E morreu. E 3 dias de casulo ali faziam parte da ressurreição. E essa ressurreição é necessária para a gente. Porque eu preciso renascer com Cristo. O casulo ali, dessa metamorfose, essa transformação, tem a ver conosco com relação a eu perceber que eu preciso ressurgir com Cristo. Mas para ressurgir com Cristo, não posso mais ser a mesma pessoa. Glória a Deus. Isso tem a ver com o nosso batismo. O que é o casulo? É um momento de introspecção, é um momento de comparação com a verdade, a luz de Deus que reflete em mim, e eu faço a comparação, o meu passado, o que Deus tem para mim, porque Ele é esse meu presente, a vida que Ele tem para mim, e eu faço a comparação, aí eu entendo que eu tenho que me batizar nas águas. Eu tenho que entrar nas águas e ser batizado, porque o batismo com as águas, ele não é só uma ordenança, uma direção, mas ele é algo totalmente significante para a gente, porque ele fala que agora eu morro. E agora Cristo nasce em mim. Eu não sou mais o Ronaldo pecador. Eu agora sou transformado em filho de Deus. O poder que habita em Cristo, através do que eu estou fazendo, me batizei, ele tem poder agora de me transformar em filho de Deus. Isso é o grande lance. Mas quando eu não me batizo, eu permaneço na condição humana e tudo aquilo que eu tento me livrar, eu não vou me livrar. Eu consigo fazer uma coisinha ou outra e fico me enganando.
Por isso que muitas vezes as pessoas estão no casulo, porque ela não consegue se batizar. Ou então se batizaram sem ter entendimento do que é o real batismo, que o batismo é algo espiritual. Não é simplesmente um ato profético como você entra nas águas. Todo ato profético ele tem que ter entendimento espiritual do que você está fazendo. Em você saber que você está fazendo algo com significado e você tomar posse disso. E você começa a viver naquilo ali. Aí vem o grande lance sobre você, que foi o texto que você leu. E não vos conformeis, agora você se batizou. Aí o Espírito Santo fala para você assim, e não vos conformeis. O que é conformar? Outras traduções falam, e não vos amoldeis a este mundo. Amoldar e conformar é tomar a forma. Imagina uma caixa de papelão. Uma coisa interessante que muitas vezes o pessoal faz na agricultura. Vocês já viram na internet melancia quadrada? Eu já vi. Já viu? É maneiro. Sabe como é que ela fica quadrada? Ele pega ela quando nasce, a melancia, que o botão virou fruto, ele vai e deixa dentro de uma caixa. E ela vai crescendo, e ela se conforma à caixa. É isso mesmo. Aí Deus fala o que pra gente? Não vos conformeis com este século, não seja igual a este século que você vive. Não seja deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como? Através da palavra de Deus, através dos cultos da igreja, através do que você ouve no Senhor, dos louvores que você ouve, das orações, do jejum diário. Assim você vai transformando a sua mente para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Aí você entende que agora quando você saiu do batismo, você tem uma nova vida com Deus. Aí você rompe o casulo. Glória a Deus. E você começa a botar as asas para fora. E Deus começa a pegar você e te levar para algo espiritual. Você não é mais um ser carnal. Você não é simplesmente um homem. Você agora é um homem espiritual. Que é o que Deus tem para você. Filho de Deus. Você não pode mais ter uma mente carnal. Um coração carnal. Nem o seu físico mais é carnal. Ah, mas eu não fico doente? Mas Deus prometeu através da palavra, na cruz dele, que todas as enfermidades, maldições estão cravadas na cruz. Então você tem um direito a buscar a cura. Isso é tremendo porque o Senhor fez o âmbito, todos os âmbitos da nossa vida. São 3 áreas, física, emocional e espiritual. O espiritual você nasceu de novo no espírito, porque antes o seu espírito estava adormecido por causa do pecado. Por isso que você pecava. Agora o espiritual, ele está ativado. Ah, o emocional pela transformação da vossa mente, você vai experimentando dia a dia com Deus e a sua alma vai sendo transformada a cada dia. E o físico é mais do que provado que todo homem quando se converte, ele começa a ficar menos doente, ele fica saudável, para de fumar, para de beber, se alimenta melhor, começa a ter alegria, isso começa a transmitir no corpo dele e você pode pegar a foto da pessoa quando se converteu, o antes e o depois, quando ele se converte ele fica mais bonito. Exatamente. Olha, temos 15 minutos para poder estar terminando aqui. Dá tempo do Vinícius fazer uma pergunta e eu faço outra, o pastor responde esses 15 minutos. Tá bem? Amém. Pode fazer sua pergunta, Vinícius. Rapaz, no momento pergunta não, rápido, dúvida, né? Aí tem dúvida. Um momento muito rápido aqui, realmente aquilo que o pastor Ronaldo falou, concluindo, é que para a largata poder sair do casulo, para os irmãos poderem desenvolver, é entender esse plano de salvação, o que Cristo fez por nós. Que realmente, quando nós entendemos isso causa em nós um transtorno, causa em nós vergonha. Porque a largata, ela sente vergonha daquilo que ela é, entende? E causa nós, a palavra que eu gostaria de falar é constrangimento. Porque se nós realmente não formos constrangidos por aquilo que Cristo fez por nós na cruz, nós nunca seremos transformados. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre essa evolução. Nós agora mudamos de níveis, né? Falasse sobre essa evolução do sair do casulo, de ser
uma nova criatura Aham. e sair da largata, nós já falamos. Agora ser uma nova criatura na natureza e agora ser uma nova criatura em Cristo, as suas Sim. atitudes. Essa pergunta é maneira também por quê? Você falou sobre ser constrangido. Do dia que eu conheci e entendi que quer ser constrangido, mudou completamente o entendimento para mim. Assim, foi algo que eu me amarrei demais. Por quê? Pra gente, no brasileiro, no português, pra gente, ser constrangido é ficar sem graça. Você fez algo, aí o cara foi, chegou, você, fiquei até constrangido. É ficar sem graça. Mas o significado de ser constrangido tem a ver com a ação ser abraçado de forma que você não queira sair. Glória a Deus, glória a Deus. Cara, isso é muito É maneiro. um significado diferente, né? Totalmente diferente. E olha o texto, que legal. Tá separado aqui. Olha como funciona esse constrangimento diante do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora imagina só. Você olha para alguém que é muito santo diante de você, que é a luz. E você vira para ele e fala assim, Senhor, eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz e tal. Você já saiu do casulo. Estou falando no novo passo agora, que é o dia a dia. Que isso tem que acontecer diariamente. Você não pode ficar travado e falar assim, minha vida ia ser diferente, não estou conseguindo. Não tem nada a ver com isso. Faz parte de um processo. Aprender a viver como borboleta, vamos botar assim. A você aprender a viver como filho de Deus, que é o que Ele tem para você. Aí você peca. Caramba, não falou que foi levado na cruz? Foi! Mas a sua alma, a sua consciência, existe memória. Você era acostumado a pecar. Você era acostumado a fazer. Para você, o errado era certo. Agora, o errado é errado mesmo. E você quer viver o certo de Deus. Você tem que fazer o quê? Aprender como fazer. Entende? É como se você a vida inteira andasse andando de costas. Aí, de repente, você olhando para as pessoas que andam de frente, você, caraca, é assim que se anda? Achar que eles estavam errados. Entende? Ver todo mundo andando, falei, pô, gente, vocês estão andando errado. Não, cara, o errado é você. Os olhos são para frente. Aí Deus pega você e vira e começa a andar, porque você só andava de costas, puxando para... Aí, não, agora é para frente. Aí você vai aprendendo novos passos da fé, como se deve fazer. É a mesma coisa. E ser constrangido é isso. Quando você vai e você confessa o seu pecado diante do Senhor e Deus olha para você, aí você pensa, agora Ele vai me fulminar. Porque os seus olhos são como chama de fogo. Aí Deus pega você, olha para você, dá um sorriso e fala assim, claro que eu te perdoo, cara. Te amo, né? Ele vem aqui assim e te abraça, porque Ele se agrada do filho que vem até Ele e fala assim, Senhor, me perdoa, porque, caraca, eu errei. Aí eu falei, Senhor, eu sei disso, cara, fica tranquilo, porque eu já levei isso na cruz. Ele não estava falando assim, cara, você tem que parar de pecar. Não, eu já levei isso na cruz. Esquece. Eu já sabia que você ia ter dificuldade. Isso está cravado na cruz, faz parte do processo. Mas esse processo tem que ser intencional. Você entender que nessa nova vida com Cristo, eu não posso mais me conformar em viver dessa forma. Eu tenho que viver algo novo com Deus. Essa é a nova vida com Deus. É você conhecendo os princípios da palavra. Mas como é que é a vida como filho de Deus? Vai ver na palavra como é que Cristo é. Pega os princípios em Provérbios, você vai ver o que botar em pauta como deve ser um caráter do homem, o caráter de uma mulher, os pensamentos do homem, como é que ele deve viver, entende? E você vai identificar em você mesmo que até os pensamentos que você ainda tem, você não aceita mais. Eu não posso mais pensar assim. É igual você ir até para a igreja, um local que a gente vai buscar a Deus, e você vê uma irmã e começar a cobiçar a irmã. Eu falei assim, não, está repreendido, não quero mais pensar isso. Que negócio é esse? Eu não sou mais aquele velho homem. E você vai começar a tratar até os pensamentos que vêm sobre você. Isso é o que Deus pode fazer. Deus muda um homem no seu interior e pega esse homem e transforma nele a referência perfeita, o primogênito de Deus, que é a nossa referência para a nossa vida. A Deus pode fazer isso. que Cristo causa em nós.
Glória a Deus. Perfeita. Essa metamorfose aí na verdade, eu nem não conhecia sobre o assunto, eu fiquei curioso quando o Vinícius me passou o Desse tema, né? aí. Aham. Aí o Vinícius, o pastor Ronaldo gosta muito desse tema, vamos falar sobre isso, né? Eu achei muito interessante porque eu não conhecia, né? E a pergunta que eu quero fazer é, eu volto um pouquinho atrás. Tem pessoas que vivem no pecado, vivem errando, mas ela não enxerga que está fazendo isso de errado, entendeu? E acredita dentro delas que vive numa vida agradável aos olhos de Deus. Essas pessoas estão dentro do casulo ou elas acham que estão fora do casulo? Ó, é uma pergunta interessante, porque eu não tenho condições de poder identificar perfeitamente assim, né? É importante a gente perceber o seguinte, que como o texto que o Vinícius leu, ele fala com relação à questão da renovação da mente, que você vai e identifica. Se você era acostumado a pecar, talvez isso ainda seja inserido naquilo que eu falei com relação à pessoa que era acostumada a pecar, o processo. Ele tem que viver um novo dia com Deus. Isso tem que ser algo intencional. Isso tem que ser algo em que o seu coração tem que desejar isso com Deus. Porque faz parte do processo inicial da conversão. Quando você se converte, você identifica que você tem necessidade de mudança. E você precisa querer essa mudança. Então, dentro desse processo, se houve essa revelação no seu interior de que você não pode mais ser dessa forma, e que você tem que ser diferente em Deus, e que você não consegue por suas próprias forças ser, você precisa nascer de novo. Então, para eu nascer de novo, tem que acontecer o quê? Morrer. Então, esse seu antigo eu tem que morrer. E você precisa identificar o antigo homem antes de morrer. Você tem que saber, pô, eu era adúltero, tem que morrer. Ah, era mentiroso, tem que morrer. Era assassino, tem que morrer. Entende? Para que morra. E vão acontecer situações, em todos nós é normal isso acontecer, porque você não consegue identificar tudo. Mas os principais você precisa identificar, porque isso dá como um trampolim para a mudança. Porque você vai desejar se batizar e ter nova vida e buscar. E para esse processo é importante haver uma nova vida também no seu dia a dia em relação a quê? Agora você precisa se inserir em uma igreja. Ah, mas eu vejo um monte de coisa errada na igreja. Esquece as pessoas. Ora ao Senhor, Senhor, eu preciso me reunir. Eu preciso ter comunhão com as pessoas. Eu preciso ser edificado. Eu preciso conhecer a verdade. E como é que você vai conhecer? Com pessoas que já estão vivendo. Exatamente. Ah, mas as pessoas estão vivendo errado. Viver errado você também vivia. Qual é a diferença de você para ela? Você precisa olhar para o foco, que é o Senhor, é a luz. Mas como é que eu vou fazer isso então? Coração quebrantado. Uma coisa que eu era garoto, e meu pai sempre me ensinou a ler a palavra desde garoto, e era interessante que eu não entendia quase nada. Eu lembro disso. Lia pra caramba desde pequeno, muito, mas não entendia quase nada. A mente não estava transformada. Mas teve uma época que ela deu um clique. Foi tipo assim, virou o botão do off, pum, tava on, tava off, pum, virou on, aí ligou. Cara, eu comecei a lembrar os textos que eu tinha lido, os textos, e me via a relação daquele texto com aquela situação que eu estava vivendo, e começou a trazer transformação. E eu lembro de um texto que eu guardei muito desde garoto, que fala assim, um homem de coração quebrantado, o Senhor nunca se apartará dele. Então, se nós tivermos como princípio na nossa vida um coração quebrantado e pedir isso diariamente a Deus, Deus vai ter o prazer de mostrar para você a verdade. Porque Ele ouve uma pessoa que tem um coração quebrantado, porque um homem de coração quebrantado, ele é verdadeiro diante de Deus. Ele não é falso, não é dissimulado. Então, Deus terá o prazer de falar com ele. Então, quando existe essa ignorância, vamos botar nome de ignorância. Pecado intencional mostra que ele não nasceu de novo. Mas a ignorância tem a ver com o novo nascer. Ele nasceu de novo, mas ele ainda não descobriu, não percebeu que aquilo é ruim. Mas quando você tem um coração quebrantado, o próprio Espírito Santo que agora habita em você, que é isso que acontece quando você se converte, quando você é batizado, o Espírito Santo de Deus, a pessoa, isso faz toda a diferença. Você não é uma simples borboleta.
O lance de Deus agora é o seguinte, que muda por completo. Você agora se torna um ser espiritual, porque agora ele veio e habita em você através do Espírito Santo, e você é transformado em filho de Deus. E você é tão chamado para ser igual a Cristo, porque Cristo é o único no céu que tanto é espírito como também é em carne, porque ele ressuscitou. Amém. E nós receberemos novos corpos e seremos idênticos a ele, porque também teremos espírito. Isso é muito massa, cara. Isso é tremendo, isso é muito completo. As religiões no mundo não são completas dessa forma. Elas não conseguem se sustentar. Ela pode querer fazer boas ações, mas chega um ponto que ela cai. Ela pode querer falar sobre ressurreição, mas chega um ponto que ela cai, ela não se sustenta. Ela pode falar sobre reencarnação, mas a reencarnação é mentirosa. Porque imagina só a reencarnação. Ah, não, mas nós vamos reencarnar para melhorar. Mas é aquele que não foi condicionado, não foi justo para poder reencarnar. Como é que vai ser? O que vai acontecer dele? De alguma forma, existe uma condenação. Mas só que é o seguinte, a reencarnação não tem justificativa. Por quê? A reencarnação fala que é para se tornar melhor. Mas eu te digo o seguinte, a população aumentou extraordinariamente. Então, reencarnar é a população inicial, não tem como nascer novas pessoas. E outra, a reencarnação também não tem fundamento no sentido de que a maldade da humanidade aumentou tanto que se fosse para reencarnar e ficar bom, era para aumentar a bondade no mundo. Mas a maldade aumentou tanto, um grau tão exorbitante, que ela está se destruindo. Então não tem fundamento, ela não tem nascido para ser boa. Então nós precisamos entender que a única palavra que te dá sustento e você fala assim, realmente tem como mudar, é a palavra de Deus. E é a única palavra no mundo inteiro que é mais perseguida. Porque as pessoas sabem, os malignos sabem, que isso aqui tem poder para mudar uma nação. E isso tem poder para mudar a nossa vida. E nós precisamos crer nessa palavra, porque Deus, quando pegou a gente no estado lagarta, Ele não veio para poder mudar o mundo. Ele veio para mudar as pessoas. Porque quando as pessoas são transformadas, elas mudam as suas famílias, mudam as suas cidades, elas mudam o contexto todinho à sua volta. Ele vai na raiz do problema. Porque o mundo era muito maneiro antes e o homem destruiu. Então Deus não morreu pelo mundo nesse sentido, coisas. Ele morreu pelas pessoas, para transformar as pessoas. E eu queria dizer em relação a isso, não sei quanto tempo que a gente tem, em que você crê, eu sei que muitas coisas você já ouviu de ruim, você viu muitos maus testemunhos, pastores, pessoas que deveriam dar um testemunho correto, pais que deveriam ter sido bons pais, mães que deveriam ter sido boas mães, filhos que deveriam ser bons filhos, e foi tudo embora porque foi um mau testemunho. Eu sei que te feriu, mas eu quero dizer o seguinte, apesar dessas pessoas terem feito isso, existe uma verdade. Deus sempre foi Deus. Existem bons pais, existem boas mães, existem bons filhos, bons casamentos, boas referências, bons testemunhos. Existe vida, apesar de eu saber que também existe a morte, mas existe a vida. Existe doença, existe, mas também existe a cura. Existe a condenação, eu sei, mas também existe a salvação. Eu quero dizer para você que está vendo que existe salvação em Cristo. Eu experimentei isso. Apesar de ter sido criado num berço evangélico, mas eu tive que me converter. Não foi pelo fato de ter crescido evangélico que isso mudou minha vida. Não foi isso. Mas foi pelo fato de um dia ter tido uma experiência em Deus, em saber que apesar dos meus pais terem criado num bom caminho, eu precisei experimentar a verdade de Deus em mim. Porque a iniquidade e a morte habitavam em mim. E no dia que eu conheci isso de verdade, Deus mudou a minha vida. Não há glória em mim de forma alguma. Mas foi o que Deus pôde fazer na minha vida e tem feito na minha casa, nas pessoas que eu tenho conhecido, porque a verdade, ela é real para nós. Por mais que as pessoas falem hoje que a verdade é relativa, é mentira. A verdade ela é absoluta. A verdade é uma referência. Por isso que se chama verdade. O que é relativo não é mais verdade. Ela não tem princípio que se fundamente, que se sustente. Então eu quero dizer o seguinte para você.
Se você quer conhecer a verdade, se você quer conhecer a Deus de verdade, se você quer conhecer aquilo que vai te trazer salvação, primeiro passo para você, eu falei isso ontem com o senhor que era um morador de rua. Você tem que fazer o seguinte, você tem que abrir o seu coração para você enxergar a verdade. E ser bem sincero com Deus, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção, porque Ele é a maior pessoa que tem mais interesse na sua vida do que você mesma. Porque você sempre se destruiu consciente e inconscientemente. Mas Deus te ama ao ponto de ouvir o seu clamor quando você falar para Ele, Senhor, eu preciso conhecer a verdade. Senhor, me mostra a verdade. Faz com que essa verdade se abra ao meu entendimento. Muda a minha mente, quebrando o meu coração. Porque eu tenho certeza que Ele pode fazer isso com você. Porque não bastou para Deus tirar o povo do Egito. Deus queria tirar o Egito de dentro do povo, que era muito pior. Levou eles para o deserto, uma experiência a eles, se mostrou para eles, para que eles pudessem se tornar uma grande nação que são hoje. E hoje o evangelho, que veio também através dele, porque Jesus nasceu entre os judeus, esse evangelho veio para a gente, para que nós pudéssemos conhecer a verdade. Nós aqui éramos gentios, e nos tornamos povo de Deus, filhos de Deus. Então, não me fale que a verdade não exista. Porque se você não conheceu a verdade, é uma coisa, mas eu conheci a verdade e sei que ela é verdadeira. E nós temos a chance de conhecer a verdade. Porque a verdade, ela está do nosso lado. Basta você pegar o seu coração, se quebrantar verdadeiramente diante de Deus, se abrir a esse entendimento, e eu tenho certeza que Ele vai se revelar para você. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vinícius quer deixar aqui um agradecimento, sua experiência que você viveu aqui hoje, né? Amém. É transformador isso. É transformador. Eu só finalizo, né? Esse tema. A metamorfose que Cristo causa em nós. Ele verdadeiramente causa. E para a gente ter essa metamorfose, concluindo aquilo que o pastor Ronaldo falou, através do Espírito Santo, mudança de mente. Se Satanás, se o inimigo consegue governar a sua mente, você nunca será transformado. Mas se Cristo realmente consegue governar a sua mente, te trazer mudança, Ele te traz sentido. E você realmente vê que você consegue sair de uma velha criatura e você consegue viver como nova criatura. Então, concluindo, mudança de mente. A metamorfose não é só a mudança de fase, mas é uma mudança de mente. Porque outrora éramos velhos homens, agora somos novos homens e temos que ter novas atitudes, novos comportamentos, novas falas. Temos que ter novos lugares, novas perspectivas de vida. Em nome de Jesus, seja transformado pela transformação da vossa mente. Amém? Amém. Glória a Deus. Que pena que chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo, né? Espero que vocês tenham aprendido hoje. E o mais importante, analise a si mesmo para poder sua vida ser transformada e sair do casulo para uma nova criatura. Amém? Obrigado, pastor Ronaldo. Podemos orar no final? Que Deus abençoe, viu? E eu creio que Deus, Ele é fiel para cumprir Com certeza. tudo na nossa vida. Amém, amado? Com certeza. Amado, fica à vontade para Amém. o Senhor estar... Eu queria me colocar à disposição para quem quiser conversar, quem quiser buscar essa verdade, eu estou à disposição. Né? Você pode entrar em contato com o Tiago, pelo canal dele. Hoje nós estamos aqui em Portugal e o Senhor nos chamou para Portugal, para que nós pudéssemos trazer a verdade, assim como nós conhecemos, nós pudéssemos testemunhar da verdade de Deus em nós. Né? Eu costumo falar o seguinte, que o Evangelho... quando Cristo falava assim, eu vim para poder fazer tudo aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então a palavra, quando nós falamos com muita convicção, essa palavra que é de Deus, se tornou minha, se tornou nossa. Porque aquilo entrou na minha vida, não tem mais como separar. Não tem mais como separar Deus de mim e eu de Deus, porque Deus também não quer. E eu também não quero. Mas eu queria te convidar a você buscar essa verdade, porque eu tenho certeza que Ele quer te revelar a verdade. Eu tenho certeza que não só quer te salvar, no contexto de tirar da condenação, como quer transformar a sua vida e fazer você se tornar referência para outras pessoas. De você poder ser um testemunho de vida para outras pessoas. Amém? E eu queria orar sobre isso agora com você.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela tua palavra, Amém. pelo poder que é na tua palavra, pelo que o Senhor fez por cada um de nós. Isso. Eu quero colocar as nossas vidas e a vida das pessoas que estão vendo, Senhor, e ouvindo, Senhor, essa palestra aqui. Eu quero te pedir que o Senhor quebrante nossos corações, que o Senhor venha trazer revelação da vontade do Senhor, que haja entendimento, que a mente seja transformada, Pai, que haja novidade de vida em nome de Jesus, e cada um seja tocado pelo Senhor, e que haja vida do Senhor sobre essas pessoas em nome de Jesus, sobre cada um de nós, que haja transformação, que haja um novo testemunho ali, Senhor, e elas possam não só experimentar a vida que há no Senhor, como também, Senhor, testemunhar disso para outras pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um e declaro realidade de nova vida sobre cada uma, em o nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Um abraço a todos vocês. Eu sei que Deus falou hoje aqui, através Glória a Deus. do que foi falado aqui, né? Um grande abraço para todos vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Não se esquece, viu? Se inscreve no canal. Ajuda aqui esse canal com o projeto Sou do Senhor. Amém? Um quadro dentro desse canal, podcast Tempo com Deus. Amém? Um grande abraço. Espero você no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tua graça encontro felicidade, com Jesus ao meu lado vivo.